Boa noite, irmãos. É com muito prazer que eu estou aqui hoje, trazendo uma reflexão para a gente sobre a palavra de Deus. E antes eu queria aproveitar que essa mensagem está sendo salva também no YouTube, mandar um abraço para um amigo meu do Rio de Janeiro, que é o Lucas. Lucas, que Deus ele fale com você essa noite, que Deus de fato coloque uma mensagem no seu coração, que você entenda o Evangelho de Deus, que você entenda que Deus quer que você caminhe nos caminhos dele. Amém? E antes de começar essa mensagem, eu queria estar orando. Queria convidar a todos, que possamos pensar um pouco mais sobre Deus agora, para a gente estar refletindo sobre as coisas de Deus. E eu gostaria que vocês refletissem sobre isso junto comigo, sobre como Deus ele tem sido fiel, mesmo nesse tempo. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco essa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por este momento. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor está aqui comigo, o Senhor está aqui conosco. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor use a minha vida, Deus. Tenha misericórdia da minha vida, Pai, que o Senhor derrame, Deus, o poder da tua mensagem sobre a minha vida, Deus, para que eu destemidamente, Senhor, revele os mistérios do teu evangelho, Deus. Pai, que em nome de Jesus o Senhor esteja, Deus, me despindo mesmo, Deus, para que o Senhor seja engrandecido na minha vida e que eu diminua, Deus, para que o Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus eu oro para que todos aqueles que irão ouvir essa mensagem, Deus, para que eles te conheçam, para que eles sejam, Senhor, abençoados, Deus, por essa mensagem. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o momento que a gente vive é um momento de grandes frustrações. Na verdade, quanto mais os seus objetivos são fracassados, mais frustrações, obviamente, acontecem em nossas vidas. Quanto mais expectativas nós temos, mais frustrações também nós podemos ter. Eu acho que esse momento que a gente vive, especificamente, é um momento onde as frustrações elas têm tomado uma demanda muito maior. Muitas pessoas que almejavam algo antes da pandemia estão tendo esses sonhos fracassados. Eu queria que a gente refletisse hoje, se é possível, eu queria que você pensasse isso no seu coração agora. É possível que eu tenha uma vida sem frustrações? É possível em Deus eu ter uma vida sem frustrações? Então, na verdade, são duas perguntas. Primeiro, eu quero que você tente um pouco tirar a questão da sua fé. É possível você ter uma vida, olhando uma visão de mundo mesmo, é possível você ter uma vida sem frustrações? E também pense agora com Deus. É possível que eu tenha uma vida com Deus sem frustrações? Essa mensagem veio do fundo do meu coração porque eu quero tentar explicar para vocês aqui hoje tudo o que eu tenho vivido nesses últimos anos. Eu quero, na verdade, explicar para vocês o que Deus tem trabalhado no meu coração no meio de uma pandemia, no meio das minhas próprias frustrações, e como que Deus ele mostra na minha vida qual é a razão dessas frustrações. E primeiro eu queria que você pensasse que frustração nada mais é do que uma expectativa fracassada. É algo que você espera que fracassou, é algo que você espera que não acontece. Então todos estamos sujeitos às frustrações do mundo. Eu posso pensar que amanhã vai ser um dia melhor e amanhã chega e não vai ser um dia melhor do que hoje. Então eu posso me frustrar por esperar um dia melhor. Eu posso me frustrar por esperar um trabalho melhor. Eu posso me frustrar com uma entrevista que eu acho que eu fui bem e chega na hora e eu não sou contratado. Eu posso me frustrar olhando para o nosso ambiente político hoje e perceber que as coisas não estão do jeito que eu gostaria. Eu posso olhar para a minha vida, para o meu relacionamento com os meus amigos, família, e pensar, poxa, eu tinha uma expectativa maior sobre isso. Eu tinha uma expectativa de ter um relacionamento melhor com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. Eu tinha expectativas, então expectativas nos deixam vulneráveis a qualquer tipo de frustração. Essa é a realidade da vida. Quando nós somos crianças, eu acho que a gente não pensa muito sobre isso, porque a nossa expectativa é muito momentânea, a gente vive um momento. Mas quando a gente vai amadurecendo, nós criamos planos, nós fazemos planejamentos em nossas vidas, porque queremos alcançar algo que sonhamos, queremos alcançar algo que nos imaginamos, que imaginamos trazer uma realização para a nossa vida, e isso tudo está sujeito a frustrações. Isso tudo está sujeito a frustrações.
Só que, nesse momento, eu quero que você entenda um pouco da frustração que Davi estava vivendo no Salmo 42, tá? Então, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 42. Eu vou ler o Salmo completo, certo? Do verso 1 ao verso 11. Assim diz a palavra de Deus: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar, abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me, ó Deus, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança no Senhor, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Mais uma vez, versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Davi, ele vivia um momento delicado, ele estava exilado ao norte da Palestina. E o anseio desse salmo, esse derramar de Davi sobre a vida íntima dele, é como se ele estivesse descrevendo aquilo que a alma dele de fato estava sentindo. Então, ao ouvir uma zombaria, os inimigos dele zombando, isso causava algo dentro da alma dele que o entristecia de tal maneira que ele se perguntava: alma, por que você está tão triste com essa situação? Ele estava exilado, então ele não podia se alegrar louvando a Deus no templo em Jerusalém. Ele estava privado de fazer isso, privado de estar fazendo aquilo que ele ama, que ele deseja, aquilo que move a alegria no coração dele. Então Davi estava nesse momento delicado. Só que nesse momento, eu quero que você já olhe para a sua vida e perceba: é um momento de tempestade, um momento de fortes chuvas, um momento que nós temos a nossa fé abalada, um momento em que nossa esperança se encontra abalada, um momento no qual as nossas expectativas, elas estão vulneráveis a tudo que pode acontecer. Só que Davi, ele olha para a alma dele e ele fala com ela: por que você está triste? Há um questionamento que Davi faz que nós não costumamos fazer. Nós passamos nossa vida frustrados, nós às vezes tentamos olhar para o nosso coração, tentar entender de onde vem isso, mas nós não somos tão objetivos em entender completamente de onde vem essa frustração. Então, a lição que Davi já nos ensina é a importância de você olhar para si mesmo, de você olhar para o seu interior, para saber o que está acontecendo. É uma pergunta feita para a própria alma, porque primeiro ele queria entender por que aquilo estava acontecendo. Claro que ele sabia, e a questão toda é essa, óbvio, ele estava vivendo um momento difícil. As circunstâncias em nada cooperavam para uma vida feliz de Davi, em nada cooperavam, mas ele questiona isso. Esse questionamento de Davi, essa maneira com que Davi ele é agressivo com sua própria alma, ele questiona porque ele sabe que é possível
é possível ter alegria, é possível você se jubilar, ter uma vida alegre e feliz, independente da sua situação, independente do contexto em que você está vivendo. Então, independente de uma pandemia, independente de sonhos que são frustrados, é possível que se tenha uma vida alegre. E por Davi saber disso, ele questiona a sua própria alma e ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Então Davi está mostrando para si mesmo que, olha, apesar dessa situação de exílio, apesar dos seus piores inimigos zombarem da sua cara, ainda é possível se alegrar, colocando a sua esperança em Deus. Então eu quero que você entenda hoje que é possível sim ter uma vida com Deus, tá? Que ela é uma vida sem frustrações. É possível sim você ter essa vida. E Davi sabia disso, e é o motivo dele questionar a si mesmo, porque ele estava tendo essa tristeza, essa amargura. E aí eu dou um exemplo da minha própria vida agora. Ano passado foi um ano bem difícil para mim. E olha que ano retrasado eu perdi minha irmã, mas ano passado foi um ano muito difícil para a minha vida emocional. Em muitos momentos eu pensei em coisas absurdas mesmo, do pior tipo que você pensar mesmo contra a nossa própria vida. Então muitas coisas passaram na minha mente e Deus começou a me mostrar que aquilo era fruto de uma frustração. Eu comecei a enxergar e infelizmente eu não fiz diretamente aquilo que Davi está fazendo, eu não questionei a mim mesmo e falei: olha minha alma, por que está tão triste? Põe a tua esperança em Deus. Eu não questionei nada. E Deus começou a me mostrar que, na verdade, o fruto das nossas frustrações, tá? Para nós que somos cristãos, para nós que acreditamos na palavra de Deus, o fruto de toda frustração nossa está ligado a um seguinte fator, que muitas vezes nós não assumimos. Então eu quero que você enxergue, olha como é importante isso que eu vou te falar agora. Você vive uma frustração hoje na sua vida, e a razão disso é que a sua expectativa está no lugar errado. A sua expectativa está naquilo que você construiu para si mesmo, algum sonho pessoal seu, algo que você acredite que seja da vontade de Deus, mas você se frustra porque na verdade não é, porque na verdade isso é um sonho seu. Então, se é um sonho seu, ele está sujeito a qualquer tempestade da vida, ele está sujeito a qualquer contexto que nós possamos passar, que seja algo ruim, que te abale. A sua expectativa, ela está vulnerável a qualquer coisa desse tipo, qualquer coisa. Então, a razão da sua frustração hoje é porque a sua expectativa está no lugar errado. Isso é claro, irmãos, isso é bem claro. E Deus deixou isso claro para a minha vida. As minhas principais frustrações ano passado, e na verdade assim, desde que eu me converti, desde que eu fui chamado para fazer teologia, elas giram em torno de duas coisas, que estão bastante ligadas até, a minha vida espiritual, vocacional e a minha vida profissional. Então, irmãos, quando eu fiz teologia, eu fui chamado por Deus em 2013 para fazer teologia, e eu comecei em 2014, formei em 2017. No decorrer desse tempo, olha bem o que Deus falou comigo. Deus me chamou para fazer teologia. Olha, eu tenho algo para você, mas ele não deixou específico, claramente, falando para mim: olha, Peterson, assim que você terminar a teologia, depois de 1 ano, 2 anos, você vai assumir um ministério. Deus, eu não poderia colocar expectativa em algo que Deus não me disse, mas eu coloquei. Mas eu coloquei expectativa em pensar: peraí, Deus, poxa, formei agora, já era para eu estar atuando na área, já era para eu ter sido chamado para algo. Então, essa frustração minha, perceba, ela se originou porque a minha expectativa estava no lugar errado. A minha expectativa estava fora daquilo que Deus me disse e fora da própria palavra dele. Então, quando eu enxerguei isso, quando eu olhei para a minha alma e percebi que a minha alma estava triste porque a minha expectativa não estava no Senhor, ali eu pude perceber que as nossas maiores frustrações, que as nossas maiores tristezas, elas estão alicerçadas na nossa própria vontade, nos nossos próprios sonhos, nas nossas próprias expectativas.
E Deus, Ele quer que a gente aprenda que o amadurecimento cristão, ele é uma caminhada daqueles que tiram a sua expectativa das coisas do mundo, daqueles que tiram as suas expectativas das suas próprias vontades, para colocar a sua expectativa na vontade e na palavra de Deus. Olha bem, eu quero usar esse exemplo que Jesus faz, e Jesus diz o seguinte, ele fala assim, olha, o homem que ouve a minha palavra e permanece nela, e pratica ela, e a pratica, ele é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre uma rocha. Ele é semelhante ao homem que alicerça a sua casa em uma rocha. E aí a chuva vem, o rio ele transborda, a tempestade, os ventos, eles sopram contra aquela casa, mas ela permanece em pé. Então o homem que pratica, que ouve e pratica a palavra de Deus, ele é semelhante a alguém que constrói a sua casa em uma rocha. Mas o homem que ouve a palavra de Deus, o homem que dá ouvidos a ela, mas não a coloca em prática, é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a areia. E aí os rios transbordam, as chuvas descem, e os ventos assopram contra ela, e grande é a sua queda, grande é a sua queda. Então, irmãos, toda vez, esse exemplo cabe perfeitamente naquilo que eu estou dizendo, toda vez que você coloca a sua expectativa, a expectativa da sua vida, em algo que não esteja alicerçado na palavra de Deus, toda vez que você coloca a sua expectativa nos seus próprios sonhos, na sua própria vontade, naquilo que outras pessoas te falam, alguém pode dizer para você, olha meu filho, se você fizer essa faculdade aqui, é bem certo que você consiga um bom trabalho. Se você for por esse caminho aqui, eu garanto para você que você vai conseguir, que você vai chegar lá, que você vai se superar. E aí você coloca a sua expectativa na palavra de outras pessoas. E isso tudo está sujeito, está vulnerável, eu gosto dessa palavra porque está completamente vulnerável a ser abalado. Essa casa está sujeita a um rio que transborda, a um vento que vem em direção dela, ela está sujeita a tombar a qualquer momento. Completamente sujeita. E aí, quando essa casa é derrubada, você é frustrado. Você é frustrado porque você construiu aquele sonho, você se imaginou, você começou como eu posso dizer, você começou a planejar o design daquela casa, você pensou em tudo, como seriam os móveis, tudo, e você está construindo aquilo tudo ali em cima da areia, E aí chega um dia, e o vento vem, a chuva desce e aquela casa é desabada, aquela casa é destruída, porque não está alicerçada de fato na palavra de Deus. E é isso que acontece com a gente. É por isso que o mundo, qualquer pessoa que não tem fé, que não crê na palavra de Deus, ela está sujeita a qualquer frustração na vida. Se eu e você que cremos estamos sujeitos, porque nem sempre estamos depositando a nossa fé na palavra de Deus, quanto mais as pessoas que nem sequer creem na palavra de Deus. Não há garantia para elas. Sabe, eu olho para a minha vida, e eu vejo a minha questão espiritual, quando eu enxerguei isso, quando eu olhei para a minha alma, e olha como isso é interessante, porque o trabalho dos psicanalistas e dos psicólogos é que você enfrente as suas frustrações. É um trabalho interno, de fora para dentro, onde você encara de frente as suas amarguras para você superar aquilo e você ser curado. Então, o que a palavra de Deus faz para a gente é o mesmo. Você precisa, todos os dias da sua vida, você olhar para dentro da sua alma e tentar investigar se há alguma frustração. Porque se há alguma frustração é porque a sua expectativa está no lugar errado. Se há alguma frustração é porque você não tem confiado no Senhor da maneira certa, colocando a sua expectativa na palavra dEle. Então, quando eu entendi isso, ministerialmente falando, quando eu entendi isso, em relação à minha vocação, eu percebi que eu não tinha para que estar frustrado. Eu percebi que se Deus me chamou, é óbvio que Ele está me preparando para algo. E que isso é no tempo dEle. Sabe quando Deus chamou Abraão na terra dEle, na parentela dEle, Deus chamou e falou, Abraão, farei de ti uma grande nação. Então, óbvio, quando Abraão ouviu isso, o que ele entendeu foi claro, olha, Deus vai me dar uma prole, Deus vai me dar um filho. Só que Abraão já estava velho. Abraão já era um homem de idade. E sabe quanto tempo Deus demorou para dar um filho a Abraão? 25 anos depois dessa promessa.
Então, peraí, eu, Peterson, eu estou chateadinho, eu estou magoado, eu estou frustrado porque a promessa de Deus ainda na minha vida não se cumpriu, porque se passaram, 7 anos. Então, a gente começa a entender que, na verdade, se trata mais de Deus, se trata mais em confiar na palavra dEle, se trata mais, e é essa maturidade que Deus traz para a gente, é essa maturidade que Deus quer que eu e você vivamos. Então, eu já não me preocupo quando Deus vai me chamar, porque eu sei que Ele me prepara e eu sei que Ele tem um tempo certo. Se são em 7 anos, se são em 10 anos, 20 anos, 25 anos, o tempo já não importa para mim. Porque a minha expectativa, ela não está mais se é daqui a um ano que eu vou assumir o ministério. A minha expectativa está em Deus. Está naquilo que Ele promete para a minha vida. E quando eu começo a analisar aquilo que Deus tem me prometido, eu começo a enxergar, peraí, mas cara, Deus está me prometendo uma vida eterna. Deus está me prometendo que se eu permanecer na palavra dEle, eu verdadeiramente serei livre. A verdade irá me libertar das minhas fraquezas, das minhas tentações, da minha luta contra a carne. Então, peraí, tudo que Deus promete para a minha vida, significa que vai acontecer. Então, se há uma garantia de uma expectativa que será cumprida, significa que essa expectativa não se tornará uma frustração. Então, se essa expectativa não vai se tornar uma frustração, é bom que a gente alicerce a nossa casa na rocha, que é Cristo Jesus. Só Ele pode te garantir isso. Talvez hoje você esteja aí, vivendo uma vida frustrada, amargurada com Deus, porque a sua expectativa está no lugar errado. A sua expectativa está no lugar errado. Porque a vida, irmãos, é sobre Cristo. A vida é sobre um relacionamento com Ele. Então a minha expectativa é que esse relacionamento, que a minha relação com Deus, ela amadureça. Que eu viva realmente, como um gozo mesmo com Deus. Algo que frutifica no meu coração de tal maneira que me satisfaz plenamente. A vida não se trata de casar. A vida não se trata de você fazer um planejamento, a vida se trata de Cristo e Ele crucificado para que eu e você tenhamos um relacionamento com Deus. Essa é nossa expectativa e essa tem que ser a nossa expectativa porque a nossa promessa da eternidade se gira em torno exatamente disso. Então, a promessa que Deus tem para a minha vida é que eu terei vida eterna e que eu me assimilarei a Ele por completo. Então eu poderei desfrutar de uma comunhão plena com Deus eternamente. E aí, além da minha vida espiritual, Deus me mostrou isso também na minha vida profissional, que eram minhas 2 maiores frustrações. Por mais que Deus abrisse portas para mim, por mais que eu fosse longe no meu trabalho, eu não estava satisfeito. Eu falava, cara, isso não é para mim. Eu pensava, eu tinha essa crise no meu coração. Poxa, mas se Deus abriu essa porta, e aí veio o meu erro. E aí eu pensei, poxa, mas se Deus abriu essa porta, é porque é para eu estar aqui. É porque é isso que Ele quer para a minha vida. Mas quando eu comecei a analisar a minha vida profissional esse ano, eu pensei, poxa, mas espera aí, Deus em momento algum falou que essa é a vontade dEle. Então, espera aí, deixa eu planejar, então deixa eu dar um passo para trás e começar a planejar minha vida profissional. Aonde eu quero chegar? E aí eu percebi que isso trouxe cura para a minha vida. Agora entenda, não é porque eu estou planejando a minha vida profissional que eu estou colocando a minha expectativa nisso. Não, a minha expectativa continua em Deus. A minha expectativa está que, independente do meu trabalho, Ele tem trazido sustento para mim. Independente se o meu sonho for alcançado no meu novo planejamento, eu sei que Ele tem sido meu Deus, eu sei das promessas que Ele tem para a minha vida. Sabe um exemplo forte que eu tenho para você? Como eu falei, eu perdi minha irmã há 2 anos atrás, fez 2 anos agora, dia 22 de fevereiro. Minha irmã era nova, ela é de 96, nasceu em 96, e 2 anos atrás eu a perdi. Eu lembro que dia 21 de fevereiro de 2019, minha mãe me ligou e falou assim, meu filho, eles tinham acabado de chegar da viagem da Europa, falou, meu filho, sua irmã está muito mal, ela já teve 10 paradas cardíacas, vem para o Rio de Janeiro. Cara, você imagina como o meu coração ficou atribulado naquele momento. E aí eu poderia ter tido um erro muito grande. E graças a Deus que eu estava com um relacionamento bom com Deus. Eu estava naquele período de oração mesmo, de perseverança na palavra. E ali eu poderia ter colocado uma expectativa errônea, errada,
naquele momento, naquela situação. Eu poderia ter colocado a seguinte expectativa no meu coração: Deus vai curar minha irmã. Eu poderia ter deixado essa expectativa entrar no meu coração. Não, Deus vai curar minha irmã. Deus não vai deixar isso acontecer com ela. Deus não vai deixar, gente, o pior acontecer com a minha irmã. Mas eu não coloquei isso no meu coração. Eu não coloquei essa expectativa no meu coração porque Deus não me prometeu isso. O que Deus me promete é que aquele que nele crê vai ter vida eterna. Aquele que crê nas palavras de Cristo será ressuscitado no último dia. Então, eu olho para a vida da minha irmã e mesmo sabendo que se eu perdê-la, eu entendo que o Deus que dá a vida do seu próprio filho por ela, ama muito mais a minha irmã do que eu amo. Então, se eu entendo que Ele ama mais a minha irmã do que eu amo, eu entendo que se eu perco ela, eu não perco, porque eu sei que há um Deus que cuida, um Deus onde a palavra dEle, Ele tem uma promessa de vida eterna para a gente. Então, a minha esperança, porque é óbvio, irmãos, eu sabia que cedo ou tarde, ou eu morreria, ou minha irmã morreria. A morte é algo que a gente não pensa, mas é algo real, que vai acontecer. Então, cedo ou tarde, eu sabia que haveria uma separação entre eu e minha irmã. Só que Deus, Ele me chama para uma maturidade, e Ele me chama para que eu entenda que não se trata de mim, que a vida não se trata daquilo que eu penso, não se trata simplesmente do meu relacionamento com ela, é algo maior. Então, se eu entendo que Deus ama muito mais a minha irmã do que eu posso amar, do que todo esforço que eu faça para provar esse amor, Deus já fez muito maior na cruz. Então, isso me traz uma paz. A minha expectativa, ela é saciada em Deus, porque eu percebo que confiar no amor dEle é o que Paulo fala. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Não é morte, não é vida, não é altura, não é abismo, não é anjo, não é demônio. Nada pode me separar. Se nada pode separar a minha irmã do amor de Deus, o que eu tenho temido? Porque a minha expectativa deveria ser, olha, a minha expectativa é que minha irmã vai ser curada. Por quê? Se eu tenho algo maior para colocar a minha expectativa. E se eu tenho algo maior, é porque Deus, Ele nos oferece isso. Sabe, isso é algo tão inacreditável. É inacreditável, é uma loucura se você falar isso para o mundo, que você pode ter uma vida sem frustrações. E eu vivo isso. Eu tenho vivido isso, claro, na minha limitação como um pecador, um ser imperfeito, que tem que se policiar todos os dias para entender de onde vêm as tristezas da alma, que tem que estar o tempo todo esmurrando o próprio corpo, para que eu não venha à tentação de colocar a minha expectativa em lugares errados. Então, eu entendo isso tudo, e isso é algo tão inacreditável, que eu queria até compartilhar com vocês uma coisa que nem era para compartilhar agora. Até conversei com a minha esposa sobre isso. Mas isso tem sido algo tão vivo na minha vida que eu decidi compartilhar. Olha, início desse ano eu recebi a notícia que eu vou ser pai. E hoje nós fizemos a segunda ultrassonografia. E ali, entendendo toda aquela situação, sabe, de grande alegria, o nosso coração, sabe, eu percebo isso principalmente na minha esposa, de que tudo dê certo. É claro que o meu coração também está envolvido que tudo dê certo. É claro que eu vou orar para que todo o crescimento do meu filho ou filha aconteça de maneira perfeita. Mas a minha expectativa não tem que estar que amanhã a ultrassonografia vai dar tudo certo. Não é aí que Deus quer que você coloque a sua expectativa. Então, olha como isso é uma chamada para um amadurecimento maior. As suas expectativas têm que estar no amor de Deus, nas coisas que Ele prometeu para você. Então, apesar de alguma notícia ruim acontecer comigo em uma ultrassonografia, eu tenho que estar completamente satisfeito em Deus. E isso é um desafio. Irmãos, não significa que eu vou ser um robô, não significa que, nossa, o Peterson não se entristece com nada na vida dele. Não, peraí, tristeza é uma coisa, frustração é outra. Então, quando eu perdi minha irmã, é óbvio que eu me entristeci, é óbvio que eu chorei, mas eu não me frustrei. O luto é algo nosso, nós precisamos viver o luto. É saudável, é bom que você chore com quem chora, é bom que você se alegre com quem se alegra, mas você precisa aprender a não se frustrar.
Você precisa aprender a confiar em Deus da maneira correta, depositando a sua expectativa. Então a minha expectativa, ela me é capaz, se eu estou em Deus, em falar assim como Jó, que perdeu a família, perdeu seus bens. Ele falou, olha, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então a expectativa de Jó estava em Deus, não estava naquilo que ele tinha. E esse é o desafio que Deus traz para a nossa vida. Esse é o desafio, alicerçar a nossa expectativa somente na palavra dele. Então é óbvio, eu louvo a Deus para que meu filho nasça com muita saúde, eu louvo a Deus por tudo, que tudo dê certo na trajetória da vida dele, eu oro por isso, mas eu sei que o mais importante da vida se encontra em Cristo, e nada, nem morte, nem nada, nem qualquer tipo de deformidade pode tirar ou afastar os meus filhos, do plano que Deus tem para eles. Nada pode. Então a minha vida, ela começa a tomar um rumo, porque eu começo a colocar o alicerce no lugar certo. Eu começo a construir a minha casa, de fato, sobre a rocha. Esse é o chamado que Deus tem para a nossa vida hoje. Não é um chamado fácil, mas o que Deus quer que você entenda é que aqueles que colocam a sua fé, a sua esperança na palavra dele, jamais se frustrarão, pois ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Amém? Queria estar orando nesse momento para Deus falar ao seu coração, para você de fato entender essa verdade, para que Deus realmente traga você para o amadurecimento nessa caminhada que é a vida. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa palavra, muito obrigado, porque eu sei, Deus, que é difícil, Deus. O caminho da maturidade, Deus, é difícil. Mas eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, eu peço que o Senhor, Deus, plante essa semente no nosso coração para que a gente, Deus, sempre coloque a nossa esperança no lugar certo. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém a todos. Valeu.